pessoal, o objetivo de hoje é conhecer e utilizar o Tinkercad. Ele é um simulador ou um laboratório virtual que funciona no próprio navegador, independente da plataforma. Pode ser utilizado no computador, no celular, não precisa instalar nada e salva todos os seus circuitos. Estão sempre à mão, só precisa ter internet. Vocês vão precisar se inscrever, tá ok? Quem ainda não tem a inscrição, mas eu, no meu caso, só vou precisar entrar. Vocês podem usar a conta do Google, que o IFAL deu para vocês, no e-mail institucional, e aí vão ter acesso a todas as ferramentas do Tinkercad. O Tinkercad funciona para fazer projetos 3D, para imprimir, por exemplo, na impressora 3D, mas aqui a gente vai usar a opção de circuitos. E assim que você clica, ele mostra todos os circuitos que você já montou, que ele já salva automaticamente. Vou mostrar aqui uma ponte H. É um circuito para controlar o sentido de rotação do motor. Então vou iniciar a simulação. E aí vocês vão ver que o motor está parado com 0 RPM. Quando eu aperto o primeiro botão, ele gira num sentido com menos 138 RPM e a corrente é de 1.1 mA. Quando eu solto, ele para e a corrente também zera. Se eu apertar o outro botão, ele volta a girar, só que no sentido contrário, 138 RPM, mas a corrente tem o mesmo valor, 1.1 mA. Então essa é a função desse circuito, utilizar uma fonte, a mesma fonte, para acionar o motor nos dois sentidos, mesmo sem eu precisar trocar os terminais. Então, nesse símbolo aqui a gente volta para a nossa biblioteca de circuitos, e aí eu vou iniciar um novo circuito nesse botão verde para a gente começar a trabalhar. No canto direito ele dá aqui uma lista de componentes, inclusive um Arduino, o Uno R3, e eu podia até vir aqui para programar o meu Arduino. Posso fazer uma programação por bloco mais simples ou uma programação por texto. Mas não é isso que a gente vai utilizar. Vou deletar aqui. E aí a gente vai procurar o nosso conhecido protoboard, que ele chama aqui de placa de ensaio. O Tinkercad não precisa que o circuito seja montado sobre uma placa de ensaio, mas a gente vai utilizar ela para se manter o mais próximo possível do laboratório, da prática no laboratório. Lembrando aqui do funcionamento, cada coluna dessas, com 5 terminais, ela está conectada entre si, os 5 terminais. Então se eu conectar uma coisa no primeiro, no segundo ou no último, eles vão estar interligados entre si. Mas a coluna não está interligada com as suas laterais, nem com a coluna de baixo. As linhas, aqui embaixo e lá em cima, funcionam do mesmo jeito, mas elas estão conectadas na horizontal, não na vertical. Então, vou começar aqui procurando por uma fonte de tensão. Está aqui a fonte de energia, no caso. Ela é bem parecida com o que a gente usa no laboratório. Posso botar aqui o valor de tensão que ela trabalha e o valor máximo de corrente que ela vai fornecer. Então, vou começar conectando o terminal vermelho, que é o positivo, o positivo do protoboard. Então, vou botar aqui o fio da cor vermelho e vou conectar o terminal preto negativo o negativo do protoboard. Também vou colocar de preto. Então, isso quer dizer que todos esses terminais aqui estão conectados ao terminal vermelho e todos esses terminais aqui estão conectados ao terminal preto. Então, o próximo passo é procurar um LED ou diodo emissor de luz. O LED está aqui, vou posicionar ele. Eu podia então escolher a cor dele, mas vou deixar em vermelho. O terminal anodo e o terminal catodo, que ele chama aqui de catódico. Vou conectar então o anodo, que é positivo, ao positivo da minha fonte. E o catodo ao negativo na cor preta. Então, se eu iniciar a simulação aqui, a gente pode ver que o LED estourou. Esse LED aqui funciona com 1.7 volts a 2 volts e com 20 mA, como ele está falando aí. Mas está passando por ele 483 mA, por isso ele estourou. Então vou parar a simulação.
tirar esse fio aqui e vou procurar por um resistor para limitar a corrente que passa no LED. Vou posicionar aqui, percebam que o terminal de cima já está conectado ao catodo, só vou então conectar o terminal de baixo. Eu poderia aqui escolher então o valor do resistor, mas a gente vai deixar em 1 kΩ mesmo. E aí, iniciando a simulação, o LED acende, porque tem uma corrente passando nele, mas é menor do que o limite de 20 mA. Parar a simulação de novo. Então agora eu vou adicionar ao meu circuito um multímetro. Eu posso girar ele no R ou nesse ícone aqui. Então, no A, o multímetro vai medir corrente em ampere. No V vai medir tensão em volts e no R resistência em ohms. Se eu colocar aqui na aba dele, ele vai me dar tensão, resistência e amperagem. Mas fiquem atentos porque esse termo amperagem não existe no português. É como o termo voltagem, não existe no português. O problema é que em inglês o termo é voltage e aí fizeram uma tradução bem porca para voltagem. Mas esse termo não existe, o termo correto é tensão e corrente. Então vamos lembrar aqui como medir tensão e corrente com um multímetro. Eu sei que vocês já viram isso no laboratório de eletricidade, o professor Jackson já deve ter falado muito, mas não custa nada relembrar. Esse aqui é um novo circuito limpo, eu vou procurar um resistor e uma bateria que está aqui. Meu circuito então seria esse. Terminal vermelho e terminal preto. Vou procurar multímetro. E se eu quiser medir tensão, eu vou conectar o multímetro em paralelo ao resistor. Ou seja, os dois terminais estarão conectados. Vou fazer outro circuito desse. Ok, resistor e fonte. Só que dessa vez eu vou medir corrente. Então esse daqui é para medir. Vou ligar então o multímetro em série com o resistor, não mais em paralelo. E aqui no caso é para medir corrente. Isso acontece porque o amperímetro ele tem uma resistência baixa, então ele não vai influenciar no circuito. Já o voltímetro tem uma resistência alta, tão alta que parece um circuito aberto. Por isso toda a corrente vai continuar fluindo pelo resistor e ele também não influencia no circuito. Mas se eu fizesse o contrário, ligasse aqui o voltímetro, a resistência alta dele ia influenciar o circuito e não deixar a corrente passar como deveria. Já se eu colocasse o amperímetro aqui, a resistência baixa dele ia curto-circuitar o resistor. Toda a corrente ia passar pelo amperímetro e não pelo resistor, de modo a também influenciar o circuito. Então prestar muita atenção quando a gente vai utilizar amperímetro ou voltímetro. Voltando então aqui no símbolo do Tinkercad ao circuito que a gente estava montando, que era esse circuito aqui, vamos editar.
eu vou conectar o multímetro para medir tensão. Então, vou conectar aqui e no outro terminal para o voltímetro ficar em paralelo. Se eu iniciar então a simulação, tudo tranquilo, a gente tem 3 volts no resistor e por volta de 2 volts no LED. Na fonte eu posso então aumentar a tensão e se eu aumentar demais o que acontece? Ele começa a dar uma exclamação sinalizando que esse LED pode queimar ou danificar. Na prática alguns sobreviveriam, mas a maioria ia para o saco. Vamos voltar aqui para uma tensão. Ok? E aí se alguém desatento na hora de medir a tensão conectou em paralelo, mas ligou o amperímetro, o que aconteceu? Queimamos o LED. O que acontece também é que a gente pode queimar o próprio amperímetro. Os nossos amperímetros no laboratório só medem até 1 ampere. Nesse caso aqui a gente tem 2,24 ampere, então é bem provável que esse descuido também danificasse o amperímetro. Vocês vão ver no laboratório muitos multímetros que não funcionam na função de amperímetro, exatamente porque mais alguém foi descuidado. Então vamos cuidar dos poucos multímetros que ainda funcionam, beleza? Essa foi só uma apresentação da plataforma Tinkercad. A gente vai usar ela nas aulas. Então se inscreva, brinque um pouco com ela, aprenda a usar e monte esses circuitos aqui. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. E se você entendeu tudo, olhe os comentários, porque você pode tirar a dúvida de algum amiguinho. Valeu e até a próxima!